É uma alegria ver aqui a casa cheia e eu gostaria de dizer para vocês, né, primeiro, né, tá tudo certo aí? Estão funcionando. Nós estamos gravando, né, a audiência, faz parte do rito de todo esse processo de planejamento, então por isso que em alguns momentos eu vou falar aqui com o pessoal que está nos auxiliando. Então, eu vou dar início à abertura da nossa segunda audiência pública do processo de elaboração do plano diretor aqui do município de Urupês. Eu me chamo Débora, eu sou arquiteta e urbanista, sou doutora em planejamento urbano pela USP. Estou aqui representando a GeoBrasilis, que é a consultoria, a empresa que foi contratada pelo governo do estado para fazer uma parceria aqui com o município de Urupês para desenvolver o projeto do plano diretor do município. Hoje aqui comigo está a Beatriz, também arquiteta e urbanista, mestra em planejamento urbano pela USP também. Ela que está aqui, né, comigo, me auxiliando nessa jornada das reuniões públicas presenciais nos municípios, e nós estamos representando uma equipe multidisciplinar da consultoria da GeoBrasilis, que é formada por um conjunto, né, de profissionais diversos, advogados, geógrafos, engenheiros, enfim, uma série de profissionais que vocês vão ver aqui ao longo da minha apresentação, que vão ter relação com os conteúdos que fazem parte aqui do plano diretor. Além de nós duas, está aqui também o Rafael, que é o nosso representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Governo do Estado. Ele é o nosso representante, então, junto aqui à Prefeitura, que está representando esses dois poderes, né? Então, o poder estadual e o poder municipal. Foi através dessa parceria, então, entre o governo do Estado e a Prefeitura, que nós estamos aqui elaborando o projeto do plano diretor. Como vai funcionar a nossa audiência pública? Alguns de vocês estiveram na audiência anterior, não? Sim? Então, vocês já lembram um pouquinho de como funciona aqui o nosso processo. Como vai funcionar? Nós temos uma agenda aqui hoje, então, justamente esse primeiro momento, que é a apresentação do conteúdo aqui por nós, por mim e pela Beatriz. Alguns combinados aqui com vocês, então, né, retomando para quem já esteve presente na audiência anterior, aquela questão, vamos respeitar, fazer silêncio, prestar atenção aqui no conteúdo, não interromper, né, a hora que eu estiver apresentando, vocês terão um momento de fala depois da minha fala. Coloquem os celulares no silencioso, por favor. As contribuições de vocês são bem-vindas, porém, elas serão feitas ao final da minha apresentação. Como estamos numa audiência pública, nós temos um ritual a ser seguido para essas manifestações, tá? Então, aqui, a Beatriz, ao longo da minha fala, vocês vão poder ter duas formas de participação. Vão ouvir a minha apresentação, querendo se manifestar, vocês vão poder, ao final, se inscreverem para fazer a sua pergunta, falar, olha, você apresentou tal questão, fiquei com dúvida, enfim, pode ser feito através do que nós chamamos de uso da palavra, ou seja, vocês terão 3 minutos para formular a pergunta de vocês e depois nós fazermos a resposta, ou vocês vão falar assim, Débora, eu sou tímido, eu não quero falar, mas eu fiquei com uma dúvida, eu gostaria de que a minha dúvida fosse respondida. Nós temos um formulário que está aqui, a Beatriz mostrando aqui para vocês, tá? Podem chamá-la aqui durante a minha apresentação, escrevam a dúvida de vocês, e aí depois, quando nós abrirmos para a fala, depois das perguntas, eu vou pegar os formulários e vou ler as questões. Eu sei que muitos de vocês precisarão ir embora, se vocês têm atividades na escola, então, vocês provavelmente não conseguirão participar desse momento nosso de discussão ao final da apresentação. Então, caso tenham dúvidas, escrevam nos formulários, eu vou fazer a leitura, dar as respostas que forem pertinentes, e já estava até conversando com a professora, né, como o nosso evento ele está sendo gravado, depois vocês podem ter num outro momento
uma oportunidade de assistir a essa segunda parte da apresentação e ver quais foram as respostas que foram dadas para as dúvidas de vocês. Tudo bem? Então, quem quiser falar, procure a Beatriz, dê o nome, porque a gente vai fazer chamando vocês na sequência para fazer as perguntas. E quem quiser fazer alguma manifestação por escrito, também chame, que ela entrega o formulário, vocês fazem a pergunta e eu respondo no final. Combinado? E aí é justamente esse segundo momento, a segunda parte, que vai ser a manifestação da sociedade civil, ou seja, vocês que estão aqui presentes. Bom, feitas essas apresentações, eu vou retomar esse slide, porque muitos não estavam na primeira vez. Vocês devem estar se perguntando o que raios é o plano diretor. O que é o plano diretor e o que nós estamos fazendo aqui hoje nessa apresentação. O plano diretor é uma lei, porque ele é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, ou seja, é uma lei que vai trazer regras para o território aqui da cidade. Seja a área urbana, que é essa região que nós estamos, seja a área rural do município. É um instrumento que está previsto na Constituição Federal, ou seja, a nossa lei maior, a Constituição de 1988, e também regulamentado pelo Estatuto das Cidades, que é uma lei específica de 2001, que vai reger aqui algumas questões, tratar sobre a política das cidades. Vocês estão aqui hoje porque a elaboração do plano diretor exige o processo participativo, né? Nós temos que ouvir o que a comunidade, o que a população tem a nos dizer, porque é a partir das demandas de vocês que o plano ele será desenvolvido, ele está sendo orientado aí para solucionar as questões que hoje são problemas aqui no município. O objetivo é justamente planejar o futuro da cidade, justamente considerando os próximos 10 anos. Se vocês se recordam, na vez anterior, nós estávamos falando numa questão de visão de futuro. O que vocês esperam de Ouro Preto para os próximos 10 anos, que é justamente este horizonte do nosso planejamento. Então, nós estamos fazendo um diagnóstico da realidade atual, mas projetando os próximos 10 anos, e esse é o objetivo dessa lei. Ele é, né, o plano diretor, uma lei que ela é obrigatória para cidades, para municípios com mais de 20 mil habitantes, ou que sejam inseridos em regiões metropolitanas, que é o caso aqui de Ouro Preto. Vocês estão inseridos na região metropolitana de São José do Rio Preto. Por conta disso, tem esta obrigatoriedade de fazer o plano diretor. Não especificamente pela população, que hoje vocês estão aí na faixa dos 13, 14 mil habitantes, porém, por fazerem parte da região metropolitana, vocês têm a necessidade deste instrumento. E, por fim, é uma lei que vai definir estratégias levando em conta as características e as necessidades reais da cidade. Tudo bem? Então, a partir daqui, como que nós estamos fazendo, então, partindo de toda essa legislação federal, como que nós estamos fazendo o processo, construindo o plano diretor aqui do município? Ele foi dividido em 5 etapas de trabalho, especialmente esta etapa, infelizmente, como é na televisão, o passador de slide ele não pega a ponteira, então vai ser difícil de eu mostrar para vocês especificamente. Mas ali, quando eu estou colocando ali a questão da proposta técnica, foi justamente o momento que vocês participaram, fazendo as contribuições de vocês nas oficinas e na audiência. Fazendo as contribuições, nós fizemos a reunião de todos esses dados, os dados técnicos, os dados que nós estamos chamando da leitura comunitária, transformamos numa proposta técnica que se transformou numa minuta de lei, ou seja, nós pegamos todas aquelas ideias e formalizamos num documento que será entregue aqui para os vereadores para que seja dado início à aprovação do plano diretor. Tudo bem? Então, estamos construindo coletivamente uma lei aqui para o município. Onde vocês podem acompanhar esse processo? Nós temos um site, um portal que nós chamamos de Plataforma Planos Diretores, através desse endereço geopdm.com.br, junto com outros municípios, né? Ouro Preto não é o único município que nós estamos trabalhando.
Esse é um projeto que está sendo desenvolvido em outros 6 municípios também, contemplando não só aqui a região metropolitana de São José do Rio Preto, mas também de Ribeirão Preto. Então, cada um desses municípios tem uma página em específico nessa plataforma dos planos diretores, onde nós estamos colocando todos os produtos, todos os documentos que estão sendo elaborados. Então, caso vocês tenham interesse em se aprofundar no conteúdo, às vezes, né, as professoras, enfim, quiserem trabalhar o conteúdo do plano, todo o material que está sendo produzido, ele está disponibilizado aqui na plataforma, e aí, acessando cada um dos produtos, vocês têm acesso aos documentos. Inclusive, essa minuta de lei que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Então, sem mais delongas, estou apresentando hoje, então, me perdoem, será uma apresentação um pouco mais técnica, porque a gente vai entrar agora em artigos de lei, vai ser uma coisa muito mais no campo do jurídico, enfim, dessas minúcias da lei, mas eu vou tentar fazer de uma forma mais didática possível. Então, qual é a estrutura dessa lei? É uma lei que ela foi estruturada em 7 títulos, ou seja, quais são os conteúdos principais que essa lei vai tratar? São os títulos da lei. Depois nós temos 19 capítulos que vão desmembrar aí esses assuntos que estão sendo discutidos. Depois, 24 sessões, ou seja, esmiuçar ainda mais esse conteúdo. Tudo isso totalizando uma lei com 118 artigos e mais 10 anexos que vão trazer ali mapas, quadros, enfim, questões complementares ao plano diretor. E aí eu vou entrar, então, começar a falar especificamente dessa estrutura da minuta e depois eu vou entrar em específico num conteúdo para vocês. O título 1, então, ele vai tratar das disposições iniciais do plano diretor, então, qual é a fundamentação, como eu já mencionei para vocês, a lei federal, a Constituição, enfim, de onde surge o plano diretor. Depois, o título 2, ele vai falar dos objetivos da política urbana municipal, e aí sempre, né, com seus respectivos artigos. Depois, nós temos o título 3, que vai tratar dos eixos de desenvolvimento urbano, ou seja, foram criados 3 eixos aqui para o município, considerando questões de mobilidade, saneamento, meio ambiente, desenvolvimento econômico, enfim, que vão trazer diretrizes para a organização do município para os próximos 10 anos. Então, essas questões todas estão ali contidas nos eixos de desenvolvimento. Aí depois nós temos o título 4, que é o que nós chamamos de coração do plano diretor, que ele vai tratar especificamente do ordenamento territorial. O que é o ordenamento territorial? Nós vamos definir o perímetro urbano do município, o macrozoneamento municipal, ou seja, o que é área urbana, o que é área rural no município, o zoneamento urbano, então, dentro da zona urbana, quais zonas menores nós teremos? Aqui é concentração de comércio, ali serviço, ali tem uma vocação industrial, ali tem uma vocação residencial, é disso que se trata o zoneamento. Depois, nós temos os parâmetros de uso e ocupação do solo, ou seja, o que atividade pode acontecer em cada porção daqui da cidade, da área urbana. Depois, a gente trata do sistema viário e da mobilidade não motorizada, ou seja, calçadas, rotas acessíveis, ciclovias, enfim, todas essas questões relacionadas aí à mobilidade no município. Aí nós chegamos no título 5, que vai tratar dos instrumentos da política urbana municipal. Então, são uma série de instrumentos que a prefeitura vai poder se apropriar e utilizar para colocar em prática alguns elementos aqui do plano diretor. Depois, nós temos o sistema de gestão e planejamento, ou seja, quem vai ser responsável, qual setor da prefeitura vai ser responsável por colocar em prática o plano diretor, por fiscalizar, por, enfim, dar diretrizes para que esse plano diretor ele seja efetivado. Nós vamos falar do Conselho Municipal das Cidades, ou seja, vocês, né, enquanto sociedade civil, também têm um papel importante no município, então, a formação do conselho para que tenha aí um papel de decisão junto com a prefeitura com relação aos projetos, as questões todas relacionadas ao ordenamento territorial no município e algumas outras questões.
Por fim, chegamos nas disposições finais, que é o título 7, onde a gente vai falar do prazo, que esse plano diretor ele precisa ser revisto a cada 10 anos, as leis que serão revogadas, enfim, uma série de questões. E, por fim, os anexos, que vão trazer aí os mapas e quadros que foram elaborados para a lei. Eu vou entrar agora, então, especificamente no conteúdo do título 4, porque acho que é mais explicativo, né, para vocês verem os mapas, enfim, para vocês irem se apropriando desse conteúdo. Então, eu vou começar falando do capítulo 1, que é o capítulo do perímetro urbano. Então, como eu comecei a falar para vocês, estamos falando de uma lei, então, trarei aqui o que diz o artigo 18. O território municipal ele é dividido em áreas urbanas e área rural para fins urbanísticos e tributários. As áreas urbanas do município de Urupês são compostas pelos seguintes perímetros urbanos. O perímetro da sede municipal, ou seja, onde nós estamos agora, isso é considerado a sede, é a área consolidada, a área urbana do município, e também a área urbana do distrito de São João de Itaguaçu, que está ali um pouco mais afastado. Depois, esse artigo ele diz também que fica o parcelamento do solo para fins urbanos permitido apenas nas áreas urbanas e que na área rural é vedado o parcelamento do solo para fins urbanos e em módulos fiscais inferiores ao estabelecido pelo INCRA, que é de 22 hectares aqui para o município de Urupês. E uma questão super importante, que aí todos os capítulos desse título vão trazer esse parágrafo em específico, dizendo que qualquer alteração na delimitação do perímetro do macrozoneamento, do zoneamento urbano e do sistema viário, eles precisarão passar por um processo de revisão aqui do plano diretor. Ou seja, nada poderá ser alterado sem que seja feito esse processo que nós estamos fazendo aqui, ou seja, daqui a um tempo, daqui 4, 5 anos, precisa alterar alguma questão no plano, é feito um pedido na prefeitura, é formalizado, e aí é feita todo esse processo de apresentação dessa proposta de alteração. Se for aprovado e validado por todo mundo, é feita a revisão, se não, encerra-se esse comentário. Aí aqui, peço desculpas porque acaba o contraste da televisão, está super claro. Então, esse é o mapa do perímetro urbano do município, então, contemplando a área da sede e algumas áreas já previstas para a expansão urbana do município, e ali um detalhezinho na parte de cima, o perímetro urbano do distrito de São João do Itaguaçu. Depois, nós entramos no capítulo 2, que é o capítulo do macrozoneamento municipal, que esse artigo vai dizer, né, que o macrozoneamento municipal ele compreende a totalidade do território e ele vai definir quais são as áreas urbanas e as áreas rurais do município de Urupês, a partir da vocação de cada uma dessas áreas. Aqui, para Urupês, foram definidos 3 macrozonas que vão compor o anexo 2, que é o mapa do macrozoneamento. E a mesma coisa, de que qualquer alteração no macrozoneamento precisa passar por um processo de revisão do plano diretor. Além disso, as seções, cada uma dessas macrozonas, elas têm as suas seções em específico, onde a gente vai definir, vai trazer a definição daquela zona, o que pode, o que não pode e quais são os objetivos. Então, nós temos a seção 1 falando da macrozona de qualificação urbana, a macrozona de produção rural e a macrozona de preservação ambiental. E aí eu trago este mapa para vocês, que vai tratar especificamente do macrozoneamento municipal. Ou seja, toda essa área em amarelo é o município de Urupês. Conseguem reconhecer essa forma? Então, todo o município de Urupês corresponde a essa grande mancha amarela que está aparecendo aí no mapa. A partir disso, dentro do limite municipal, nós temos 3 macrozonas. Essa área em rosa
é aquela área que eu mostrei para vocês no mapa anterior do perímetro urbano, ou seja, o perímetro urbano ela se transforma nessa macrozona de qualificação urbana. Então, nós temos essa área maior, a área da sede urbana, e aquela pequenininha lá em cima é a área do distrito de São João. Em amarelo é toda a área rural, é a macrozona de produção rural do município, e essas áreas em verde, que estão aí por toda essa mancha amarela no mapa, elas são as áreas de preservação ambiental, porque são as áreas de APP, reserva legal, fragmentos de vegetação nativa existentes aqui no município. Então, esse é o nosso mapa de macrozoneamento, o que é a zona urbana e o que é a zona rural no município. Na sequência, nós temos o capítulo 3, que vai falar do zoneamento urbano, ou seja, as áreas urbanas do município de Ouro-Pês são divididas nas seguintes zonas de uso e ocupação do solo, que estão representados no anexo 3, mapa do zoneamento urbano. Ou seja, nós temos 7 zonas. Então, nós pegamos a macrozona de qualificação urbana, que são as áreas urbanas do município, e subdividimos agora em outras zonas. É sobre isso que trata o zoneamento urbano. A partir daí, definimos 7 zonas para o zoneamento aqui de Ouro-Pês. A zona de centralidade, a zona de desenvolvimento econômico, a zona industrial, a zona residencial, a zona especial de interesse social, a zona de proteção ambiental e a zona de expansão urbana. Cada uma das seções também vão trazer as definições e objetivos relacionados a cada zona, então depois vocês podem ler com calma cada uma dessas descrições, e aí eu trago para vocês o mapa do zoneamento. Vocês estão conseguindo ver a diferença de escala? Que horas a gente está falando de um macro e horas a gente está falando de um micro. Agora a gente voltou para o detalhe da área urbana do município e a gente vai estar dividindo cada vez mais cada porçãozinha aqui da área urbana do município de Ouro-Pês. Então, o que nós temos? A área em vermelho é o que nós chamamos de zona de centralidade, ou seja, é a área central aqui do município, onde tem a concentração de comércio, serviço, os principais polos comerciais da cidade. Depois, em amarelo, esse amarelo mais escuro, são as áreas residenciais, mas uma área residencial um pouco mais consolidada, são as residências, né, as partes mais antigas, digamos assim, da cidade, que já estão mais consolidadas, que já tem alguns usos mistos, que a gente chama, então, presença de pequenos comércios, serviços, enfim. Depois, nós temos uma outra zona residencial, que é um amarelo bem clarinho, que são zonas residenciais que estão ainda em processo de implantação, então, são zonas que estão começando a ocupação, que vão sendo consolidadas aí ao longo do tempo. Aquela área em roxo lá em cima é uma zona de distrito industrial, ou seja, para atrair novas empresas, novas indústrias aqui para o município. Depois, em rosa, que está muito clarinho, são as zonas de desenvolvimento econômico, ou seja, estão localizados nas principais vias do município, onde a gente quer incentivar comércio e serviço de maior porte, pequenas indústrias, enfim, trazer um dinamismo ainda maior aqui para o município. Depois, essas áreas em marrom são as zonas especiais de interesse social, então são as áreas preferencialmente onde ficarão as habitações destinadas, as áreas destinadas à habitação de interesse social. Preferencialmente não significa que todas essas áreas receberão esse tipo de habitação, mas isso é importante que seja reservado no território, porque caso surjam aí editais, parcerias, governo do estado, governo federal, o município já tendo áreas reservadas, fica muito mais fácil captar essa verba para trazer esses projetos para o município. E, por fim, nós temos essas áreas em cinza que estão aqui nas bordas, tanto na parte de baixo, aqui a leste, e lá em cima a norte, que são as zonas de expansão urbana, ou seja, são áreas que lá na frente, lá no futuro, podem vir a ser ocupadas. Então, a ideia é que a gente vai ocupando todas essas áreas, saturou, a gente faz essa ampliação
da cidade para as áreas de expansão urbana. Dando prosseguimento, nós temos o sistema viário, o capítulo 5 vai tratar do sistema viário, o artigo 57 vai trazer os objetivos gerais do sistema viário. Aqui, o próximo artigo vai dizer que os parcelamentos do solo, os novos parcelamentos, né, ou seja, os novos bairros, os novos loteamentos que surgirem no município, deverão respeitar as diretrizes de prolongamento viário, porque o que a gente quer? Que essa cidade cresça, mas que vocês tenham uma continuidade dos fluxos. Imagina, eu tenho uma rua, de repente ela acaba, aí daqui um mês está sendo implantado um novo bairro. Poxa, se a continuidade da rua é uma reta, por que quando chega o outro loteamento, em vez da rua estar aqui, ela vai estar lá? Sendo que é a mesma, o sentido é o mesmo, que é fazer essa conexão desses bairros. Então, a gente já está falando que esses novos bairros eles têm que se conectar ao sistema viário atual para garantir essa fluidez do trânsito e garantir essa continuidade do crescimento da cidade. Aí nós tratamos também da hierarquia viária, ou seja, definir qual é o papel de cada via no município. Então, nós temos o sistema viário rural. Então, o que é a parte rural? São as rodovias, que elas podem ser estaduais ou federais, as estradas vicinais, que fazem a ligação da rodovia com a área, com a zona rural, e as estradas secundárias, que vão ligar as estradas vicinais às propriedades rurais. Então, é esse o sistema que nós temos. E o sistema viário urbano, que nós temos também as vias arteriais, coletoras e locais. Pensa, o sistema viário urbano é como se fosse o nosso sistema circulatório, né? Tem essa ideia de arteriais justamente por isso, porque as vias arteriais são as principais vias do município, são as vias de maior fluxo, de maior largura, onde estão concentrados comércios e serviços. Geralmente, e aí depois na sequência nós temos as vias coletoras, ou seja, são essas vias que saem das vias locais e vão em direção aos bairros, e as vias locais são as vias dos bairros, as que têm menos circulação. E aí, numa outra sessão, a gente também trata desse dimensionamento viário. Então, essas vias elas têm larguras específicas, não é, eu quero fazer uma via com a largura que eu acho. Não, você precisa seguir um regramento, porque tem um padrão para que essa via seja viável, para passar ali os automóveis, enfim. Então, a gente também define as rodovias estaduais e federais, elas ficam a critério do órgão estadual ou federal, e a gente vai trazendo as medidas para as estradas vicinais, para as secundárias, para as vias arteriais de pista dupla, as de pista simples, as vias coletoras e as vias locais. Tudo isso já considerando a largura das vias hoje existentes e pensando, né, nas ampliações futuras. E aí a gente diz que não é porque nós estamos estabelecendo que a gente vai fazer um quebra-quebra na cidade inteira. Não. As vias existentes, elas permanecem com as suas larguras, das formas como elas forem implantadas. Esse regramento serve para caso tenha alguma reforma ou principalmente para as novas vias que serão abertas no município. Então, é isso que se trata, esses próximos parágrafos aqui que eu mencionei para vocês. Não importa, tem dimensões diferentes, permanece como está, mas caso passe por alguma reforma, alguma questão, ela passa a ser obrigada a cumprir o dimensionamento novo. Depois, nós temos uma seção também de diretrizes viárias, ou seja, um conjunto de ideias, de diretrizes que a prefeitura vai se guiar também para organizar melhor o fluxo de veículos aqui no município, como, por exemplo, implantar um contorno viário de Urupês, visando desviar o tráfego de veículos pesados na área urbana central, que isso foi uma queixa recorrente de vocês, né? A questão da segurança, principalmente, e dos caminhões que circulam intensamente aqui, cortando principalmente a área urbana. Então,
propor um desvio para que esses caminhões não passem por dentro da cidade, sim circulando, então uma conexão entre a rodovia e as estradas vicinais do município. E a outra questão é justamente aquela que eu estava falando de garantir a continuidade do sistema viário, dessa exigência na ocasião da implantação de novos projetos de parcelamento do solo urbano, a implantação das diretrizes de prolongamentos viários estabelecidos nesta lei, visando a continuidade do tecido urbano. Infelizmente, também, o mapa ficou muito claro, né, aqui o contraste da luz, mas depois, se vocês olharem, né, no site, enfim, que tem o mapa disponível, vocês vão ver que cada uma das vias do município tem uma cor em específico que vão ali representar aquelas funções que eu falei para vocês, vias arteriais, coletoras e locais. E terão vias tracejadas também, porque a gente já está fazendo uma previsão. Olha, se ocupar tal espaço, o ideal é que tenha uma via conectando daqui até lá. Avançando já para os 2 últimos títulos, nós temos o título 5, que vai tratar dos instrumentos da política urbana municipal. Eles são instrumentos que são definidos no Estatuto das Cidades, é uma regulação, uma lei federal. Só um minuto. Talvez você tentou mexer para melhorar aqui, né, a imagem. Enfim, não. Acho que apagou lá. Voltou? Voltou. Mas ainda está ruim, mas dá para vocês verem que tem umas manchinhas coloridas aqui. O contraste melhorou um pouco, mas, enfim, depois vocês podem olhar com atenção os mapas da lei. E aí, entrando, então, no título 5, que trata dos instrumentos da política urbana municipal, é um conjunto de instrumentos que vão ajudar o município a resolver questões urbanas existentes aqui no município. Então, por exemplo, esses 3 primeiros são um conjunto de instrumentos que a prefeitura pode notificar os proprietários que têm imóveis, por exemplo, aqui na área central, que estão vazios, que não tem nenhuma destinação, que é o que a gente fala, ou está especulando, ou não está cumprindo, o imóvel não está cumprindo a sua função social. Ou seja, ele está ali atrapalhando o crescimento ou o desenvolvimento daquela porção, porque é uma área vazia, tudo se desenvolveu em volta e aquele terreno continua vazio. Então, são ferramentas, são instrumentos que o município passa a poder aplicar para induzir que aquela pessoa dê uma destinação para aquele terreno. Então, é o parcelamento, edificação e utilização compulsória, é uma notificação. Se a pessoa não tomar providência por um determinado período, passa-se para o segundo instrumento, que aí começa a pesar no bolso da pessoa. Então, você aumenta o IPTU, é isso que fala. O IPTU é a taxa que a gente paga para os nossos imóveis, né? É uma taxa que você paga para a prefeitura anualmente para a utilização daquele espaço, daquele imóvel. Então, ao longo de 5 anos, isso vai sendo aumentado progressivamente a cada ano. Se ainda assim a pessoa não deu nenhuma destinação, mesmo doendo no bolso dela, aumentando o IPTU, aí a gente aplica o terceiro instrumento, que é a desapropriação daquele terreno com pagamento em títulos da dívida pública. Então, é um conjunto de ferramentas para induzir esse dinamismo aqui do município, justamente pensando nesse horizonte dos próximos 10 anos. Depois, também temos a regularização fundiária urbana, então, alguma questão de irregularidade, se tiver algum loteamento irregular, alguma questão que necessita de regularização, então, já tem um instrumento previsto na lei. E o estudo de impacto de vizinhança também é isso. Traremos novos empreendimentos para o município, mas isso vai trazer um impacto para o município. Então, o empreendedor interessado ele tem que apresentar para a prefeitura um estudo para falar
o que tem de positivo e o que tem de negativo naquele empreendimento que ele quer construir. E aí a prefeitura vai avaliar e vai dar o aval se ele pode ou não pode implantar aquele empreendimento na área que ele está querendo. Às vezes é isso, você vai trazer muito mais problema do que solução. Então, é por isso que a gente apresenta o estudo de impacto de vizinhança. E aí, cada um desses capítulos, né, vai tratar de um instrumento específico, e esses artigos vão trazer as definições, quais são as considerações, os procedimentos para serem implantados, para serem aplicados esses instrumentos, e quais são os objetivos. É um pouco, resumidamente, o que eu contei para vocês, mas tem específico em cada um deles. Depois, nós entramos no título 6, que é o do Sistema de Gestão e Planejamento Urbano, que nós vamos falar justamente cada um desses capítulos, aquilo que eu já havia mencionado para vocês. Qual é o departamento dentro da prefeitura que vai cuidar desse processo de implantação do plano diretor? A instituição do Conselho Municipal da cidade, ou seja, a partir da aprovação do plano diretor, fica instituído o Conselho Municipal das Cidades. Ele é um conselho que é paritário, então metade dos conselheiros serão membros da prefeitura e metade dos conselheiros serão membros da sociedade civil. Então, todos vocês aí, quando houver aí as eleições, enfim, a definição do conselho, vocês estão aptos aí a concorrer. Depois, uma questão, né, do sistema de informações geográficas, então, organizar as informações referentes aos mapas, aos conteúdos, aos temas aqui do município. Ferramentas de monitoramento e avaliação do plano diretor, então, né, tem metas, alguns prazos a serem cumpridos ao longo do tempo para que o plano diretor seja implantado. E, por fim, mecanismos de controle e participação social, ou seja, audiência pública, iniciativa popular, consulta pública, conferência das cidades, enfim, uma série de espaços que são para vocês, né, para que a sociedade civil se manifeste e participe ativamente, não só do plano diretor, mas que a gente crie uma cultura, né, de planejamento, de participação aqui com relação ao ordenamento territorial do município. Justamente, né, todos esses instrumentos têm como objetivo acompanhar a implementação do plano de ação e das estratégias propostas pelo plano diretor. E chegamos, por fim, no título 7, que vai tratar das disposições finais. Ali, né, um dos artigos, por exemplo, o 113, vai falar que os processos que já estão em fase de aprovação, eles permanecem sendo analisados de acordo com as leis antigas por um determinado período. Passou esse prazo, a princípio estamos colocando 180 dias, não foi para frente nem para trás, ele perde a validade e ele passa, né, esse processo passa a ser validado a partir dessa nova lei. Que as alterações precisam ser submetidas ao Conselho, que o plano deve ser revisto a cada 10 anos, que é o horizonte, né, de planejamento do plano. Quais são as leis municipais que precisam ser revogadas, porque são conteúdos conflitantes com o que está sendo agora trazido no plano diretor, e qual é o prazo que a lei entrará em vigor. Acho que eu consegui finalizar aqui o conteúdo dentro do prazo para vocês poderem participar. Quais são os nossos próximos passos, né? Nós temos uma validação dessa minuta de lei, que está já de posse da prefeitura. Então, eles têm até o dia 17 para trazer contribuições. Então, caso vocês, né, entrarem lá no portal que eu mencionei, no geopdm.com.br, acessarem esse documento, eu tenho dúvida, eu quero me manifestar, procure alguém da prefeitura para fazer a sua contribuição. Eles repassam para a gente até o dia 17, porque nós temos um horizonte, a entrega final desse documento, no dia 30 de abril, que aí é o momento que nós encerramos, né, o nosso contrato, a nossa parceria, entrega a minuta de lei revisada para o município, e aí vai ser dado o início das tratativas entre o Poder Legislativo e o Executivo para conduzir a aprovação da lei do plano diretor. Tudo bem? E aí eu vou abrir, então, esse momento para a manifestação pública. Não sei se vocês querem aproveitar e já irem indo, enfim, ou se algum de vocês tem alguma questão que quer falar antes de ir, enfim, aí acho que vocês fiquem à vontade.
Não? Alguém? Os demais? Não? Ninguém? Tem nenhuma pergunta? Nenhum questionamento? Só o microfone, só tem um microfone, eu vou passar. Não? Oi? Pode só, por favor, falar e depois o senhor fala o nome e aí assina a lista, por favor. Pessoal, atenção. Boa noite a todos. Dentro dos terrenos ali parados, e você citou ali que a prefeitura vai entrar com cobrança de IPTU, os terrenos parados. Isso inclui chácara grande ou terrenos particular também? Terrenos normal, particular. Porque nós temos na cidade, dentro do perímetro urbano, chácara que a pessoa não abre mão hoje para nada, no caso, entre aspas. E temos também dentro da cidade, no centro, terrenos sem construir há muito tempo, né? Então, dentro dessa lei entra só as chácaras ou os terrenos também? Bom, todas essas regras que eu mencionei, elas passam a valer em toda a área urbana do município, seja chácaras ou sejam os terrenos das chácaras ou terrenos na área central. Não significa que a prefeitura vai sair notificando todo mundo, mas ela tem esta ferramenta. É isso, a pessoa está lá, já falaram, não tem negociação, não vai para frente, a prefeitura tem essa decisão. Vai escolher, eu posso aplicar essa ferramenta. Não significa que ao estar no plano diretor, esse instrumento obrigatoriamente deverá ser usado. Mas é mais uma ferramenta para que o município possa ir atrás de fazer aí essa negociação com o proprietário. É isso, o imóvel que ele não está cumprindo a sua função social, ele perde, né, mesmo que a pessoa seja o proprietário, ela perde a vantagem aí de ficar com aquele imóvel, porque o imóvel tem que servir para um bem comum, para um uso que aí a prefeitura municipal vai destinar aquele imóvel, entendeu? Mas isso vale para toda a área urbana, seja chácara, seja lote aqui na área central, tá? Mais alguma questão? Deixa eles irem, acho que é mais fácil. Tchau. Imagina, obrigada a vocês pela presença. Bom, mais alguém gostaria de se manifestar? Dúvidas, sugestões? Boa noite. Acho que em relação à sua resposta agora, você comentou que a prefeitura pode notificar, né, os proprietários desses terrenos, mas que é uma decisão daquele governo atual, né, do momento. Por que isso não é colocado como uma obrigatoriedade da prefeitura notificar esses proprietários e é colocado como uma opção? Vamos lá. Porque quem está legislando sobre o território municipal é o município. O poder federal, né, que é a legislação federal, ela está dando instrumentos para o município para resolver algumas questões, mas ela não pode falar, ela não pode obrigar que o governo, né, que a instância municipal
siga ao pé da letra aquela regra federal, porque o município ele é soberano nas suas decisões. E as decisões relacionadas ao território municipal compete ao município. Tem algumas questões que ela deve seguir obrigatoriamente as diretrizes federais e estaduais, mas na gestão do seu território é a prefeitura que tem aí plenos poderes para decidir o que ela vai aplicar ou não, entendeu? Tanto que esses instrumentos eles precisam ser regulamentados, é isso. A lei federal sugere, cria uma série de coisas e o plano diretor ele acata os instrumentos que podem ser aplicados, ele regulamenta, ele institui esses instrumentos, fala, olha, caso o município queira, o plano diretor está falando quais são os possíveis de serem aplicados. Se você olhar o Estatuto da Cidade, tem, assim, sei lá, uns 20 instrumentos. Aqui, nós olhamos e falamos, olha, para o porte, para o tipo, para as dinâmicas urbanas hoje do município, a gente acredita que esses 5 são suficientes para essa situação. Caso a prefeitura entenda que merece sim validar e usar, aí ela vai aprovar leis específicas para regulamentar cada um desses instrumentos aqui no território, entendeu? A política nacional ela dá uma diretriz geral, mas é o município que vai falar o que pode e o que não pode ser feito. E aí o Poder Federal não tem gerência sobre o território para obrigar o município a aplicar, entendeu? Ele dá uma ferramenta, porque a gente sabe a questão da propriedade privada, ela é, né, soberana, enfim, então como você lida com isso do proprietário e a prefeitura? Mas aí, se ela não está cumprindo essa função, se está lá desocupado 30, 40, 50 anos, a prefeitura tem agora esse instrumento para poder notificar aquela pessoa a tomar alguma providência, tá bom? Nesse caso, qual setor da prefeitura tomaria essa decisão? Precisar, né? Então, nesse caso, qual dos setores da prefeitura tomaria essa decisão especificamente, assim? Aí é provavelmente o setor de engenharia, de obras, enfim, que é a secretaria, o departamento que está cuidando dessas gestões em específica. Porém, além da prefeitura, tem o Conselho Municipal das Cidades, é isso, tem a representação toda da sociedade civil, então é uma decisão conjunta. Tem uma demanda, é feito aí um pedido, né, tanto a avaliação pela equipe técnica da Secretaria de... A gente não costuma não nomear os departamentos, porque a gente sabe que na estrutura administrativa podem ocorrer aí alterações, fusões, enfim. Mas, geralmente, é a secretaria que está cuidando de obras, de engenharia, que são questões relacionadas ao planejamento, a depender, cada município tem um nome diferente. Então, são essas pessoas, esses técnicos, que têm esse poder, digamos assim, de decisão, junto com o Conselho Municipal das Cidades. Por isso que a gente fala tanto do processo participativo, né? Porque antes de chegar impondo um instrumento, ele é apresentado para a sociedade civil, fala, olha, a partir de tal data passa a valer esse conjunto de leis e a gente vai começar a aplicar. Não é assim, do dia para a noite eu recebi uma notificação de parcelamento que eu sou obrigado a mudar o meu imóvel, entendeu? É um processo que vai sendo construído aí coletivamente, tá? Mais alguém? Olá. Olá. Já temos um conselheiro. Tudo bem. Eu não sei exatamente como que estava colocado ali, mas falavam alguma coisa assim, como no zoneamento rural, foi o que eu entendi, tá? Pode ser que eu tenha entendido errado, mas que meio que não poderia ter propriedades menores do que 22 hectares, segundo o INCRA, né? Mas isso é assim mesmo? Porque, por exemplo, eu particularmente acho super válido ter propriedades menores, com 2 hectares, 3 hectares. Eu acho que seria importante ter pequenas propriedades, sabe? Porque se a gente só restringe a 22 hectares, muita gente pode não ter esse poder de compra e a terra fica concentrada até por meio de lei, né? A lei não permite que uma propriedade seja menor do que 22 hectares. Aí a gente esbarra numa outra questão.
né? O plano diretor, ele define regras, o foco maior dele são as regras para as áreas urbanas. Porém, como a gente trata do território como um todo, a gente acaba definindo algumas questões para a área rural. Porém, o município ele não tem gerência nas áreas rurais, porque aí são as leis estaduais e federais que estão legislando, como, por exemplo, o INCRA. E aí teria que fazer essa reivindicação para o INCRA, entendeu? Não teria a ver, por exemplo, dentro da sede das áreas urbanas, o município tem gerência, então ele pode falar qual é o parcelamento mínimo. Eu posso parcelar uma gleba de 2 hectares, de 1 hectare, de 500, enfim. Ele pode, isso poderia, se o município, mas aí não é o plano diretor, é a lei de parcelamento do solo. São leis complementares, entendeu? O plano diretor ele vai incidir no território como um todo, com foco na zona urbana do município, porém a gente não pode deixar de tratar do território como um todo, por isso que a gente acaba trazendo algumas questões muito breves do zoneamento, não fala nem zoneamento rural, é um macro zoneamento. E aí a gente está falando, por que a gente fala que não é permitido um parcelamento urbano nas áreas rurais? Para evitar a criação de núcleos isolados, imagina uma chácara no meio do nada, assim, no meio da área rural, que não tem conexão nenhuma com o centro, com a área central, com a sede, aí a prefeitura vai ter que despender recursos gigantescos para conectar água, esgoto, iluminação, pavimentação, enfim. Então a ideia é concentrar o máximo possível onde já está urbanizado e nessas áreas, nesse cinturão, né, você viu, já tem algumas áreas para expansão. A ideia é que surjam expansões ao redor do núcleo já existente, para facilitar essa conexão. E aí, essa medida, né, de você proibir o parcelamento para fins urbanos na área rural é justamente para evitar isso, esse gasto de recursos. Mas aí, por exemplo, digamos que daqui 5, 10 anos, quando esse plano for revisto, vocês têm uma demanda, porque o município cresceu, saturou, conseguiram ocupar todas as áreas, então a gente acha que é interessante desenvolver uma outra porção. Aí abre-se um outro núcleo, aí, de novo, um novo perímetro urbano, novos parcelamentos, enfim, aí vocês vão modificando a regra, mas, a princípio, vamos consolidar a ocupação já existente, a ocupação das áreas das bordas, e aí sim, futuramente pensar em expansões para áreas distantes, tá? E aí tudo que for relacionado à área rural precisa seguir a legislação ou estadual ou federal, porque aí já não é gerência do município. Por exemplo, eles não cuidam de estradas rurais. Tudo que acontece precisa falar para o órgão competente. Então, por isso que a gente não entra muito nessa seara das áreas rurais e acaba focando, aí sim, um zoneamento da área urbana, né? Então, por isso daquela minúcia, zona central, zona residencial, enfim, tá bom? Mais alguma? Mais uma. É dentro da pergunta que ele falou aqui a respeito dos 22 hectares. Esse plano diretor vem para cá, para casa, aprovar, né? Nessa aprovação, no caso, não, vamos aprovar com 22, depois o legislativo pode usar isso para manter só os 22 depois? Ou a gente pode ter uma emenda? Essa é a minha preocupação, no caso. Aí é uma questão da legislação federal e estadual. Aí a gente não vai ter competência para falar. O que nós estamos reproduzindo é a legislação, é o módulo fiscal mínimo aqui, módulo rural mínimo do município, que são os 22 hectares. Se isso, não sei, aí talvez se vocês quiserem me ajudar. Talvez vocês por favor. Não sei se talvez seja essa confusão. 22 hectares é o módulo fiscal. Não que necessariamente a propriedade tenha que ter no mínimo 22 hectares para ter uma matrícula. Hoje o módulo em Urupês são 3 hectares. Então, um alqueire e uma quarta. Então, hoje, um imóvel, para ter uma matrícula, imóvel rural, tem que ter pelo menos 3 hectares, não 22. 22 é só um módulo com eficiência fiscal. A gente não entra muito nessa seara, porque aí são minúcias muito específicas da parte rural. Cada município tem a questão dos módulos, né? Exatamente.
Exato, tanto que a gente consultou quais são, né? E é isso. Tem município que nós estamos trabalhando que o módulo fiscal é 16, o outro é 20, um é 18, o outro é 12. Antes até era meio padrão 10, 12 hectares para todo mundo, mas de um tempo para cá isso foi sendo organizado de acordo com as demandas mesmo de cada município. E aí, né, como o Matheus mencionou, e aí depois isso é um módulo fiscal, mas as propriedades têm aí uma metragem mínima para se estruturarem enquanto propriedade, tá? Só que aí, assim, não vou falar com relação ao módulo rural, porque aí é uma outra seara, mas, por exemplo, entrando na pergunta do senhor com relação às emendas, não teremos emendas ao plano diretor. Tudo que precisar ser revisto, ele precisa revisar o plano como um todo. Então, vai alterar o artigo 32. Precisa passar por esse processo participativo, não tem emenda, entendeu? Não tem lei complementar, não tem desdobrar o conteúdo deste plano em leis específicas. Ele precisa ser resolvido nela mesma, então precisa alterar a lei do plano diretor. Entendeu? Por isso que a gente insiste muito, né, principalmente... Parou o chat. A gente insiste muito nesse processo participativo para que a gente consiga abarcar o máximo possível de informações nesse momento, para evitar. Não estou dizendo que vocês não vão poder fazer revisão no plano diretor, que vocês não vão poder modificar. Não é isso. A ideia é que isso não seja, por exemplo, a gente aprova, a gente entrega para vocês, né, para o executivo agora, final de abril. Digamos que entreguem para vocês aqui na casa, façam toda a avaliação, sei lá, no meio do segundo semestre essa lei esteja aprovada. Chegou em dezembro, surgiu uma questão, putz, a gente vai precisar revisar o plano diretor. Sendo que já era uma questão que já estava acontecendo, ela não foi mencionada, e aí, sei lá, 2 meses depois que você acabou de passar por um processo gigantesco de aprovação, você precisa entrar com um novo processo de novo. Audiência pública, oficina, convocar a população, às vezes para fazer uma alteração na lei, entendeu? Então, a gente tem recomendado, né, que passem para a gente o maior número possível de informações, de questões. A gente está debatendo, né, tecnicamente, gabarito, largura de terreno, disso, daquilo, um monte de questões para deixar o mais alinhado possível com a realidade, né, lógico, garantindo aí as qualidades técnicas, tudo que o plano diretor vem preconizando aqui para o município, mas para evitar que num horizonte muito próximo vocês precisem fazer uma revisão. O que nós queremos é que o município cresça, que se expanda. Então, a gente previu uma questão, daqui 2, 3 anos, nossa, dinamizou, a gente precisa mudar uma regra, é super válido. Mas a ideia não é essa, né, de ficar fazendo pequenas revisões ou começar a criar uma série de emendas que vão aí só incrementando coisas e dificultando a aplicação do instrumento do plano diretor. Tá bom? Mais alguma questão? Não? Certeza? Mais uma? Uma questão específica, sim. Mais, por favor. Não é uma questão específica, mas infelizmente eu não consegui participar das outras audiências, né? E eu gostaria de dar uma olhada depois na questão na questão ambiental desse plano diretor. Eu não tive acesso, não olhei ele antes de vir aqui, mas no caso, se fosse para falar alguma coisa de APP ou até de projetos de recuperação ambiental, tanto das APPs quanto dos rios, seria o momento de fazer isso no plano diretor ou posteriormente a gente conseguiria fazer isso também? Vamos lá. Meio ambiente é uma política setorial aqui do município. O plano diretor, ele vai dar diretrizes para o meio ambiente. O que a gente pode incluir? É que eu não mostrei agora, mas lembra no começo que nós temos os eixos de desenvolvimento? Um daqueles eixos é um eixo relacionado a saneamento e meio ambiente. O que a gente pode inserir ali é, por exemplo, necessidade de recuperação das áreas de preservação permanente, elaboração de um plano para levantamento, enfim, da capacidade dos córregos, enfim, no campo das ideias. Por quê?
Aí, cada um desses setores, o setor de meio ambiente vai olhar, nossa, o que o eixo do meio ambiente está propondo aqui para o plano o que o plano diretor está propondo em relação à política setorial de meio ambiente. A elaboração desse plano é fazer a recuperação dos mananciais, enfim, todas essas questões, e aí se desenvolve um plano específico, um projeto específico no setor de meio ambiente. O plano diretor ele tem esse cabide de temas, né, de setores, e eles estão ali contemplados nos eixos de desenvolvimento. Então, saúde, educação, equipamento, desenvolvimento econômico, turismo, cultura, enfim. A hora que você olhar no documento, né, acho que é até interessante você voltar para a etapa anterior, por exemplo, que é a etapa 4, que é a etapa de proposta técnica, onde a gente pegou todos os dados que foram elaborados na etapa 2, que foi o diagnóstico técnico que nós fizemos, depois completamos com a leitura comunitária e isso virou uma proposta. E aí, nessa proposta, a gente estruturou isso nos eixos de desenvolvimento. Então, pegando lá no diagnóstico, vocês têm uma questão de enchentes, por exemplo, tem um córrego que precisa olhar com atenção, precisa fazer uma ponte, enfim, essas questões que surgiram como problemas, enfim, ou desafios no diagnóstico se transformaram em diretrizes nos eixos de desenvolvimento. E aí é isso que vai nortear as políticas setoriais, porque o plano diretor em si ele não dá conta de tudo isso, porque o foco dele é o ordenamento e o ordenamento territorial das áreas urbanas, né? Tanto que a regulação dele é pela lei do Estatuto das Cidades, então por isso que o nosso foco são as áreas rurais, porém a gente enxerga o município como um todo, né? A gente cita algumas regras para as áreas rurais, mas não é o nosso foco, tá? Mas é o momento, entendeu? Olha esse material, olha, já tem algumas coisas contempladas, se você ainda assim verificar essa necessidade de incluir mais alguma questão, até o dia 17, que é a sexta da semana que vem, a gente vai estar recebendo contribuições, pode enviar para o Lauristo, enfim, para o Matheus, a equipe da prefeitura, e eles repassam e a gente faz o acréscimo aí na minuta de lei sem problema nenhum. Tá bom? Não precisa, porque ele vai virar uma frase. É isso, é meio que o que eu acabei de falar para você. Realizar estudos para a recuperação das áreas de APP. Mapear a situação das APPs existentes no município. Sei lá. Melhorar a qualidade da... Enfim, sabe? Assim, muito no campo das diretrizes, porque o aprofundamento quem vai dar é a política setorial de meio ambiente. Se isso vai virar um plano de drenagem, de macrodrenagem, se vai atualizar, se não vai atualizar, se isso é uma questão de saneamento, aí é uma questão deles. O plano diretor ele vai indicar. Por que é importante que isso esteja no plano diretor? Justamente para a captação de recursos. Se lá na frente a FEHIDRO, o governo federal, o governo estadual abra editais específicos para alguns desses temas, né, seja meio ambiente ou pavimentação, questões na área rural, por exemplo, estando indicado no plano diretor, é muito mais fácil a captação de recursos. Porque na hora de analisar, eu tenho 10 municípios, só que 8 deles estão pedindo verba genericamente, o Urupês vai ter preferência, porque a área vai falar, não, vocês vão apresentar no justificativo, olha, o nosso plano diretor está falando que eu tenho a necessidade de fazer a recuperação da APP do córrego tal. Está lá. Até isso, se você quiser ser específico, um córrego, um rio, não tem problema, pode passar para a gente. Tem um recurso, eles vão olhar e falar, nossa, olha aqui, está aqui. O município está pensando nesse problema. Então, a gente sabe que esse dinheiro vai ser direcionado específico, não é um dinheiro que vai chegar no município e aí vão pensar onde eu vou aplicar, entendeu? Então, essa parte que a gente fala da parte mais conceitual do plano diretor, ela serve para ajudar o município nessa questão de captação de recursos e de organizar as políticas setoriais aqui de Urupês. Tá bom? Mais alguma coisa? Sim? Certeza? Mais alguém? Não? Podemos encerrar, então, a nossa audiência? Bom, então, dou por encerrada a nossa segunda audiência pública aqui do Plano Diretor de Urupês. Agradeço a participação de vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Foi. Seria uma coisa absurda.
a atenção que vocês dão, o acompanhamento, só temos a agradecer. Bom, Mesmo. obrigada. Nós que agradecemos. Ficamos felizes aí. É isso, a gente tenta ao máximo ajudá-los aí a organizar. A gente entende. Não, é que a gente entende, né? É difícil um município que vem fazendo, vocês vêm fazendo do jeito de vocês. De repente chega alguém querendo organizar. Não, mas Né?